E aí, galera, meu nome é João Paulo. Vim aqui falar um pouquinho sobre os AINES, né, que são anti-inflamatórios não esteroidáveis. E, primeiramente, o que que a gente temos que entender no primeiro passo é como ocorre uma lesão para que se desenvolva um processo inflamatório. Então, primeiramente, temos que entender que toda lesão celular vai sim, pode desencadear um processo inflamatório pequeno, né? Um processo inflamatório crônico ou até mesmo processo inflamatório que leve à perda, né, da função do órgão lesado ou da parte lesada. E aí, para que ocorra essa perca de função, para que não ocorra, na verdade, essa perda de função, a gente entra com alguns anti-inflamatórios, que tem aí a ação de inibir justamente a progressão desse processo inflamatório. Lembrando também que uma inflamação não caracteriza uma visão negativa. Pelo contrário, um processo inflamatório, ele quer dizer que o nosso corpo está reagindo para que melhore aquilo que foi lesado, mas que para isso é necessário que alguns marcadores, né, alguns mediadores entrem em ação para poder tentar fazer essa recuperação desse sistema lesado. Primeiro, o que a gente temos que saber? Que no mecanismo de ação de um anti-inflamatório, no caso os AINES, né, que são anti-inflamatórios não esteroides, eles são acionados através da lesão celular, né? E o que acontece? Tem que existir uma inflamação. Porém, essa inflamação ela só é permitida porque na nossa membrana celular existe, né, os fosfolipídios e esses fosfolipídios eles usam uma enzima chamada fosfolipase A2 que vai produzir um ácido chamado ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico é responsável por liberar as prostaglandinas e as prostaciclinas. Lembrando que as prostaglandinas e as prostaciclinas, elas são responsáveis por ativar tanto o mecanismo da dor quanto o mecanismo da febre. Ou seja, como que ocorre? Eu tive uma lesão celular, lesei, gerei ácido araquidônico. Meu organismo produziu ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai ativar a ciclooxigenase. Hoje conhecemos dois tipos de ciclooxigenase, ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Como que os anti-inflamatórios agem? Inibindo a produção de ciclooxigenase. Então, eu inibo o receptor de ciclooxigenase, eu inibo a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. E aí também eu consigo inibir tanto a produção de tromboxano quanto a produção de prostaglandina, né? É 2, lembre-se disso, que é a PGE2. Lembrando que a PGE2 ela é responsável pelo aumento da temperatura corpórea, ou seja, aumento da febre. E esse mecanismo de ação do aumento da febre é muito simples, do estímulo de febre, na verdade. É o que? As prostaglandinas, elas têm a função de ir até o hipotálamo. Essa PGE2 ela age diretamente sobre o hipotálamo. E quando ela age sobre o hipotálamo, ela faz com que o nosso organismo produza quem? Estimule a AMP cíclica. E o aumento da AMP cíclica vai fazer com que nós tenhamos um aumento da temperatura corpórea, porque essa é a função. Já a PGI 2, ela é responsável pelo estímulo da dor. Então eu consigo, caso eu não bloqueie a ciclooxigenase 1, ela vai tanto ativar a PGE2 quanto a PGI 2, liberando aí o estado de febre e dor. Outro fator que é interessante é que se eu usei um AINES, eu fiz a bloqueação aí de quem? Das prostaglandinas através do bloqueio da ciclooxigenase, com os AINES normais, os anti-inflamatórios não esteroides. Com isso, eu liberei aí também, inibi a produção, né, dos tromboxano A2, né, e também das prostaglandinas. Isso vai fazer com que eu reduza o processo inflamatório, melhorando aí também o meu estado de febre e de dor. Por isso que quando falamos que um anti-inflamatório ele tem ação
analgésica, porque ele tira a dor, ele tem uma inflamação antipirética, porque ele diminui a temperatura, na verdade ele regula a temperatura, né? E temos aí a ação anti-inflamatória, que é inibindo aí a produção, né, de um exudato, essas coisas todas a mais, quando não se trata um processo inflamatório. Ah, lembrando que o mecanismo geral, falando no mecanismo geral, porque existe um mecanismo diferenciado para cada tipo de reação, que eu vou comentar daqui a pouco, o mecanismo de ação geral é a inibição periférica e central da atividade, né, das enzimas de ciclooxigenase, e subsequentemente diminuindo aí a biossíntese e a liberação dos mediadores de inflamação, no caso dor e febre, que são as prostaglandinas. Então, quando se pergunta qual é o mecanismo geral de um anti-inflamatório? Inibidor de ciclooxigenase. Morreu o assunto. Agora, se eu estivesse falando de um inibidores específicos, na verdade, agora, como ocorreria, seria o quê? Se eu falasse mecanismo de ação para uma função antipirética, eu poderia explicar para você o quê? Que a partir do processo, né, da inflamação tecidual, o nosso organismo vai liberar quem? Citocinas, né, inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vão fazer o aumento da produção, né, das prostaglandinas PGE2. Beleza. O que acontece? Eu inibi, né, a ciclooxigenase, eu estou inibindo a produção de PGE2. E essa produção, ela vai agir aonde? Igual eu falei, diretamente no hipotálamo, aumentando aí os níveis de AMP cíclica e estimulando a aumento, né, da temperatura. Só que, na ação antipirética, eu bloqueio diretamente a ciclooxigenase, impedindo esse mecanismo aí das prostaglandinas, que são as PGE2. Já na função, como função de estímulo nocivo, eu já bloqueio diretamente os nociceptores. E vai ter a liberação, né, das prostaglandinas e dos tromboxano, mas aí o que eu entro? Eu entro com ação analgésica para cortar a dor, porque já tem, se você está sentindo dor, já tem na sua corrente, na sua corrente sanguínea, no seu organismo, as prostaglandinas e as prostaciclinas, juntamente com os tromboxanos, fazendo aí com que você sinta dor. Então eu inativo, né? Eu entro com a inibição da ciclooxigenase e vou acabar inativando os nociceptores, né, responsável pela despolarização neural. Porque é essa despolarização neural que vai te levar que leva-se ao centro da dor. E é por isso que você sente dor. Diferente das classes das morfinas, que é um tipo de analgésico potente, né, advindo aí dos opioides, eles são responsáveis não por se ligar às atividades nervosas, as fibras nervosas. Na verdade, ele faz com que ele impede a despolarização da membrana de uma forma causando uma hiperpolarização da membrana, que é interessante porque são dois mecanismos ligados à ação analgésica usados de forma diferente. Um eu consigo inativar, né, os noceptores de dor, e o outro eu consigo causar a hiperpolarização da membrana através dos usos dos opioides, que são as morfinas. A ação anti-inflamatória ela é caracterizada por duas maneiras. Primeiro, a lesão eu tenho um excesso de produção, né, de ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico vai ativar a ciclooxigenase 1, fazendo aí a liberação de prostaglandina 1. E essa liberação de prostaglandina 1 libera tanto prostaglandina 1 quanto prostaglandina 2. Já isso, lembrando, é interessante ressaltar que isso é uma fase aguda. Isso quer dizer o quê? Na hora você lesionou, você se cortou, alguma coisa aconteceu que ocorreu a lesão celular, automaticamente o seu sistema vai liberar mediadores, né? Mediadores químicos, e esses mediadores químicos eles vão agir na liberação da ciclooxigenase, liberando em seguida a prostaciclina e as prostaglandina 1. Já alguns casos, né, a produção do processo inflamatório que ocorre logo após essa lesão é liberado aí o ácido araquidônico, né, que eu já falei, ativando. Agora existe outro meio, que são as citocinas.
E para a liberação de citocinas, essas citocinas elas acabam liberando RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele é responsável pela síntese da COX-2, porque existe duas classes, né, que são a COX-1 e COX-2, e a COX-2, ela é interessante porque ela é tanto sintetizada, né, através dos RNAs mensageiros na produção da síntese de COX-2, quanto também pelo sistema nervoso central, através do endotélio. Então, o endotélio acaba formando aí também a COX-2. E essa formação faz com que você libere quem? A produção de prostaglandina. E aí, os anti-inflamatórios de COX-2, né, que a gente tem fármacos específicos para isso, entra aí bloqueando a ação da COX-2 e inibindo a produção de prostaglandinas. Nesse caso, é muito comum que se libere prostaglandina da PGE2, onde e PGI, né, e a PGI2 também. Porque elas são as responsáveis justamente por causar o processo de dor e o processo de febre. Então, se entende-se que pela via de COX-2, né, causada aí, vindo aí do RNA mensageiro, né, ocorre esse processo inflamatório, que são deliberados através de citocinas. Só que essas citocinas, é importante lembrar que elas entram, na verdade, aproximadamente depois aí, mais em média 4 horas após a lesão. Aí sim você tem aí a liberação dessas citocinas e a produção da COX-2. Mas, falando no geralzão mesmo, né, para entender o geralzão, a gente temos que saber que o mecanismo geral de ação de todo anti-inflamatório é na inibição da ciclooxigenase, seja ciclooxigenase 1, seja ciclooxigenase 2. E aí, automaticamente, diminui, como eu já disse, a síntese das prostaglandinas. A ciclooxigenase é uma enzima essencial e constitutiva, COX-1. Por que constitutiva? Porque ela é encontrada na maioria das células e tecidos. E também ela é responsável pela produção da prostaglandina para a manutenção fisiológica. Olha que interessante. Existe a produção de prostaglandinas diretamente no estômago, ou seja, o meu próprio estômago produz prostaglandinas. Por quê? É essencialmente importante a função das prostaglandinas no estômago. Elas são responsáveis pela produção do bicarbonato. E esse bicarbonato, não só do bicarbonato, como também do muco protetor. Então, justamente o que? Esse bicarbonato age inibindo a ação do ácido clorídrico sobre o tecido estomacal. E isso faz com que a pessoa não desenvolva aí uma úlcera péptica, que é o caso de quando você perde, né, usa demais inibidores de COX-2, por exemplo, usa demais e você acaba inibindo, aliás, COX-1, acaba demais inibindo aí, né, é COX-1, galera, acaba demais inibindo as prostaciclinas diretamente do estômago. E aí onde ocorre aí a lesão, né, desenvolvendo até mesmo uma úlcera, podendo gerar até problemas gastrointestinais sérios, como processos hemorrágicos. Então, assim, mas existem a produção, tanto o rim também quanto o estômago, eles produzem as prostaciclinas, por isso que a gente fala que ela é constitutiva e ela é essencial. Já a COX-2, ela é formada através da formação, né, induzida por processos inflamatórios. Quem? As interleucinas. Olha as citotoxinas que eu falei. São elas. As interleucinas L1, L2 e fator antitumoral também são responsáveis por liberar a ação da COX-2. As prostaglandinas que mediam a inflamação da dor e da febre, como eu já tinha dito antes, só dando uma revisada porque é importante. E recentemente também foram encontradas outras isoenzimas, né, que evidenciam no sistema nervoso central, que a gente denomina aí a COX-3. E alguns estudos, eu também li, foi até ontem que eu li, falando que a COX-3 ela é predominantemente encontrada apenas no cérebro, mas no sistema nervoso central, porém não se sabe ainda qual é o real mecanismo de ação dela, mas que ela também está relacionada ao processo de dor e febre.
As prostaglandinas, falando de funções fisiológicas das prostaglandinas, a gente tem que lembrar que elas produzem, né, a estimulação da agregação plaquetária, que são os tromboxanos, né, A2, a inibição da PGI, né, justamente lá que causa febre, a que causa a dor, relaxamento da musculatura, o relaxamento vascular através da PGE2 e PGI, e também ela é responsável pela contração. Presta bem atenção que existe uma prostaglandina, que é a PGF, que ela é responsável pela contração uterina. Então, ou seja, quando mulheres têm assim um excesso de contração uterina, sente aquela contração uterina, ela é ocasionada também pela liberação dessa prostaglandina F. E também os tromboxano, né? Contração brônquicas, relaxamento, proteção da mucosa gástrica, que é a PGE1. Olha a diferença. Lá, no caso de dor, nós estávamos falando da PGE2. Já em relação à proteção da mucosa gástrica, já seria a PGE1. Então, assim, o que é importante é saber diferenciar as prostaglandinas, né? Cada uma com a sua função. E isso comprova que no nosso organismo realmente ela possui uma função essencial e é constitutiva, porque ela se encontra aí com algumas funções fisiológicas importantes, né, em nosso meio. Ah, vamos ver aqui. A aplicação terapêutica das prostaglandinas. Estimulação uterina, né? É muito responsável por aborto aí entre a 12ª e 20ª semana de gestação. É uma das mais aplicadas, né? Porque ela estimula a contração uterina. O trato gastrointestinal, ela é anti-ulcerosa, obviamente, como eu já tinha dito, a PGE1 é responsável aí pela proteção gástrica na produção de bicarbonato e também na produção de muco, no qual protege a nossa mucosa estomacal contra a ação do ácido clorídrico, né? Não só dele, mas também das pepticina, que é uma enzima que digere, né, responsável por catalisar as proteínas, né? E também responsável aí pela proteção contra H. pylori, que é muito comum, né, em algumas pessoas. A agregação plaquetária é um substitutivo da heparina, então, ou seja, porque ela produz a liberação de tromboxano, né, que é responsável aí pela ação, pela agregação plaquetária. Inibidores de leucotrieno, no caso da asma, então assim, você libera as prostaglandinas e ela consegue inibir aí o processo dos leucotrienos em pacientes portadores de asma. Anti-inflamatórios não esteroides. Eles são fármacos, né? Primeiramente, anti-inflamatórios. Eles não possuem esteroides, são classificados em grupos de acordo com as suas substâncias que levou aos receptivos derivados. Então, ou seja, cada anti-inflamatório ele é derivado de algum ácido ou derivado de alguma síntese que provavelmente gerou-se esse fármaco. Então a gente pode se classificar eles como os derivados do ácido acetil salicílico, né, que é o mais comum que a gente conhece. Por sinal, foi o primeiro anti-inflamatório, né, conhecido, era o ácido acetil salicílico. Os derivados de piralozona, né, eu nunca consegui falar esse nome, pirazolona, né, os derivados de para-aminofenol, e os derivados também dos ácidos acéticos, derivados do ácido enólico e os derivados do ácido feniletranilíco. Também os derivados do ácido propiônico e os inibidores seletivos das enzimas de clooxigenase 2. Então você pode ver que de todos esses que eu falei, nós hoje temos um dos mais famosos, né, e um dos mais assim potentes, digamos entre aspas, que são os inibidores da enzima de ciclooxigenase 2. Antigamente, né, até um tempo desse atrás, lá para os anos 2000, 2010, por aí, soube-se que foram considerados um dos melhores anti-inflamatórios já existentes, né, até que se apareceu alguns problemas, né, relacionados ao uso crônico
dos inibidores seletivos de enzima de ciclooxigenase 2. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Os derivados dos ácidos acetil salicílico, hoje a gente tem o salicilato de metila, né, que por sinal é conhecido, muito conhecido, é usado aí para ação analgésica, né, e anti-inflamatória. Funciona como um excelente anti-inflamatório. Temos aí a aspirina também, né, com ação analgésica, aumenta aí a ventilação alveolar, né, no caso de doses terapêuticas, aumentando aí, e diminui a ação, né, a inibição, na verdade, da agregação plaquetária, prevenindo aí as anginas, né, que existe, a angina pectoris, na verdade, e também o infarto do miocárdio. Essa é a função, mais ou menos, assim, descrita, mais clássica dos ácidos acetilsalicílicos. Mais importante, e também, algum tempo para cá, tem usado-se bastante o ácido acetilsalicílico no tratamento de câncer do colo, né, do colo uterino, ou do reto. Então, ou seja, já se usa ele como uma forma profilática para essas supostas doenças aí que têm surgido e aumentado, aliás, aumentou foi muito, né, o índice de câncer. Então, esse é um dos derivados, que é o ácido acetilsalicílico. Função anti-inflamatória, ele tem um diferencial, que é um excelente medicamento utilizado aí para ação profilática, né, no caso aí do infarto agudo do miocárdio, e também na ação, na prevenção de angina, né, que pode ser utilizado. O derivado, como já falei, os derivados do salicilato, né, a aspirina, vamos lá para o derivado de pirazolona. O derivado dos pirazolona, nós temos aí o fenilbutazona, né, muito conhecido, e o metamizol. Metamizol, ele tem uma potente ação anti-inflamatória, mas são discretas como a função de analgésico e antipiréticos. E não deve ser utilizado por mais de uma semana, devido aos seus efeitos adversos. Alguns autores também, eles não consideram a dipirona como fármaco, como potente ação anti-inflamatória. Bom analgésico e antipirético devido à sua ação no sistema nervoso central. Epa, para tudo. Então, vamos dizer que a novalgina ou dipirona, como é conhecida, né, ele é um potente ação, né, anti-inflamatória, mas tem discreta ação analgésica e antipirética. Tá errado. Tá errado, tá errado. Por quê? Na verdade, é o contrário. A dipirona, na verdade, ela é um tipo de de derivado do ácido pirazolona, né? E ela tem uma excelente função analgésica e antipirética, devido a elas agirem aonde? No sistema nervoso central, bloqueando ciclooxigenase 1, que vai bloquear a ação da prostaglandina A2, da prostaglandina 2, PGE2, inibindo aí quem? A produção, no aumento da produção de AMP cíclica, automaticamente ela vai reduzir aí a função da dor e também da febre. Derivados, né, do para-aminofenol. Quem não sabe, quando fala para-aminofenol, é só juntar tudo e falar que é paracetamol. Os paracetamol, eles têm uma excelente ação analgésicas, tá? E são considerados não narcóticos, porque não causam tolerância nem dependência. Então, você pode tomar o paracetamol tranquilamente, que não vai te levar a ação narcóticas, né? Porque não causa dependência e nem tem tolerância. E eles são um excelente analgésico e antipirético. São utilizados em criança com infecções virais, inclusive também muito utilizado no caso de catapora, pois não provoca a síndrome de Haver. Quem conhece a síndrome de Haver já ouviu falar, é uma síndrome que é considerada grave. Então, assim, elas não provocam a síndrome de Haver e pode ser usada em pacientes com doença com gota também, com ação analgésica e na redução da dor e antipirética na redução da febre no caso de crianças.
Eu, particularmente, não recomendo, não recomendo o uso do paracetamol. Até porque, assim, o paracetamol, apesar dele ter esses benefícios, ser um excelente fármaco, né, que não possui aí nem tolerância, nem dependência física, mas o paracetamol ele tem uma desvantagem, que ele é extremamente hepatotóxico. Então, ou seja, se é uma ação analgésica e antipirética,